apresentar tua vida, esse momento diante do Senhor, apresentar esse culto ao Senhor. Presente a tua vida, a tua família, a tua casa. Quantos motivos para agradecer, né? Quantos motivos para louvar a esse Deus maravilhoso, glorioso, santo, digno, que cuida da minha vida, da tua vida. Oh Deus, eis-nos aqui, Pai. Eis aqui o nosso coração, eis aqui a nossa vida, Pai. Estamos aqui para te louvar, para te bendizer, para te adorar, para te exaltar, porque tu és digno, Senhor. Tudo que temos, tudo que fazemos aqui, e que faremos ao longo dessa reunião, é para a honra e glória do teu nome, é para bendizer o teu nome, é para glorificar o teu nome. Obrigada, Deus, por esse privilégio que temos de estar aqui unidos em congregação, em comunhão, para louvarmos e exaltarmos o teu santo e precioso nome. Que a tua presença, ela seja manifesta aqui nesse lugar. Que o Senhor tenha liberdade aqui nesse lugar. O Cordeiro que tira o pecado do mundo tenha liberdade aqui para curar, para transformar. Que seja lançada uma boa semente, uma terra fértil no nosso coração. Oh Deus, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. Que não hajam barreiras, que nada venha impedir que o nosso louvor, que a nossa adoração suba
toda a glória, toda a força, todo o poder. Tu és o nosso Rei. Tu és o nosso Rei. Tu és o nosso escape. Nós te louvamos e te exaltamos. Aleluia. O inimigo tenta nos
uma situação que você diz, não tem jeito, não há o que fazer, mas o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo Deus que esteve com Daniel naquela cova dos leões é o Deus que está contigo ali na sua casa. É o Deus que está contigo no seu trabalho. É o Deus que está contigo em meio a essa enfermidade. É Deus que está contigo em meio aos desafios e as lutas desta vida. Basta você confiar e crer que Ele é o escape. Não coloque a sua confiança nas coisas deste mundo e nos homens deste mundo, pois eles não podem te dar o escape que só o Senhor pode te oferecer. Tome posse do escape nessa manhã. Aquele dia calma o vento, aquele dia quieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, na espera das mãos de frio, é o mesmo que trata do alto, não temas, sou contigo. Eu já dei o caminho aberto pelas águas, mas vou te ver no deserto. Chuva de bênção, ouça a voz, Deus te traz para o livramento. Aleluia. E assim nós vamos seguindo na nossa caminhada cristã, dia após dia, confiando no Senhor, que nos dá o escape, pois nós aguardamos o dia. Nós aguardamos o dia em que o Senhor virá nos buscar. Um dia em que estaremos lá com Ele. E na presença dEle nós estaremos para todo sempre. E lá, a palavra do Senhor diz que não haverá morte. Lá não haverá dor, lá não haverá enfermidade. Lá nós desfrutaremos da presença de Deus e dos banquetes e das bênçãos que Ele tem reservados para cada um de nós. Então aguarde por esse dia. Se prepare dia após dia para esse dia que o Senhor reservou para nós. Aleluia.
Jesus aqui, diga amém, bem forte. Tenha essa certeza, meu irmão. Sabe? Isso é promessa do Todo-Poderoso. É todo aquele que confessar Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida será salvo. Amém? Glória a Deus. Assente-se. Em nome de Jesus. Mais uma vez estamos aqui. Amém? Estenda as suas mãos para cá. Pai, nós te louvamos, te exaltamos por esta manhã. Tua presença, Senhor, algo visível, algo claro, Senhor. Sentimos a tua presença. Apresentamos a vida do nosso pastor querido, Silvio, Deus, que ele possa ministrar nesta manhã com autoridade, Pai, com intrepidez, Pai. Que aquilo que o Senhor gerou em seu coração, ele ministre, Senhor, na liberdade do Espírito Santo. Que não saia de sua boca algo do seu intelecto, da sua inteligência, da capacidade, mas que ele possa, Senhor, fluir no teu Espírito, que ele seja a boca profética aqui nesta manhã. E, Senhor, a cada um de nós possamos ser uma terra fértil, que possamos receber a boa, preciosa semente, a fim de que essa semente produza frutos dignos de arrependimento. Pai, toda distração, toda a conversa alheia, Senhor, seja repreendida, e que nós possamos estar atentos à tua voz nesta manhã, Pai. Assim nós oramos, agradecemos e apresentamos o teu Filho. Amém. Glória a Deus, aleluia. Tem que pedir oração, né? Pastor. Glória a Deus, amém. Eu vejo que os irmãos têm um coração de Deus. E essa igreja é uma igreja avivada. Haja o nome, Avivai. E é uma igreja que prima pela família, pelos relacionamentos. E eu creio que o que Deus tem para fazer na vida de cada um de vocês em particular, para que a sua vida seja uma vida de multiplicação, de crescimento, de expansão do reino de Deus nessa terra, é algo visível. Eu sinto isso em nome de Jesus. A palavra que eu quero compartilhar com os irmãos hoje é um pouco dura, mas eu acho que ela é essencial, porque foi um mandamento do Senhor Jesus, foi uma ordenança do Senhor Jesus: tomar a cruz. Obrigado. O Evangelho do Apóstolo Paulo, ele nos direciona a sermos moldados por Deus para expressarmos a glória do seu amado Filho, Jesus. Onde dia a dia nós precisamos, na ação da cruz, por amor e obediência a Deus, e a redenção de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, a fim de nos tornarmos uma grande família de filhos parecidos com Jesus. O que Deus quer fazer em nossas vidas, na nossa vida em particular, de cada um de nós, é nos tornar semelhantes a Jesus. A imagem, a expressão da glória de Cristo caminhando sobre a face da terra. Não mais que foi eu, mas Cristo. Então, para que isso ocorra, nós precisamos entender o que Deus propõe em sua palavra. Em primeiro lugar, quando Jesus foi questionado qual era o maior mandamento, ele respondeu lá em Mateus 22, mestre, quando perguntaram, qual o grande mandamento da lei? E Jesus disse, amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Esse é o primeiro grande mandamento. E o segundo mandamento é semelhante a esse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, o relacionamento com Deus e o relacionamento com o nosso próximo, que é o nosso irmão, o nosso cônjuge, são as pessoas com quem nós convivemos no nosso dia a dia. Isso é muito importante, irmãos. Entendemos que este amor transcende talvez o nosso entendimento, que nós precisamos buscar viver intensamente esse amor.
sabe, de uma forma que nada mais importa. Que nós tenhamos que amar esse Deus, abdicando da nossa própria vida, se necessário for. Sabe, colocando a nossa vida nas mãos de Deus, na cruz de Cristo. Se verdadeiramente nós amamos a Deus desta forma, o nosso chamado está alicerçado no propósito pelo qual Deus nos escolheu. Ser uma grande família de filhos parecidos com Jesus. Ser uma bênção nessa terra. Sendo imitadores de Deus como filhos amados. Seguindo o padrão de Cristo, nosso Senhor. O nosso padrão é Cristo. Sabe, irmãos, a palavra de Deus, ela é clara nisso. Em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo, falando em 1 Coríntios 4,16, ele diz assim: admoesto-vos, portanto, que sejais meus imitadores. Paulo dizendo, aí ele diz lá em 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Ou seja, o padrão é Cristo. Ele insiste ainda aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 1,6, ele diz assim: com efeito, não vos tornastes imitadores nossos do Senhor, tendo recebido a palavra, posto em meio a muitas tribulações, com alegria no Espírito Santo. Em Efésios 5:1 ele diz: sendo, pois, imitadores de Deus como filhos amados. E ainda em Filipenses 2:5 ele diz assim: tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo na forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Veja que Deus não poupou nem seu próprio filho. Sabe, Ele nos trouxe Jesus como a esperança e fez com que Jesus morresse pelos nossos pecados. Uma morte horrível, uma morte de cruz, uma morte de maldição. O padrão acima desses versículos citados nos admoesta a sermos semelhantes, imitadores de Cristo. Ou seja, discípulos de Cristo. E dos seus discípulos de Cristo e dos seus discípulos que caminharam com Ele e tomaram o exemplo de Cristo e fizeram com que essa palavra prosperasse e chegasse até nós nos dias de hoje. Pelo poder do Espírito Santo, irmão, a dependência total do Senhor. Foram assim como nós e seremos, se nós nos dispormos a obedecer e a caminhar nessa visão de vida. O padrão foi Jesus, homem. Ele não era Deus. Ele se tornou homem. E não ungido por Deus, ele foi capacitado a exercer o ministério dele. A partir dos 33 anos. E fez grandes milagres. E como homem, ele deu promessas para nós também. Ele disse assim: farão as coisas maiores do que as que eu fiz. Há em Deus uma capacidade, um poder ilimitado para que eu e você possamos agir nessa terra, abençoando as vidas que estão ao nosso redor, falando através das nossas vidas, para que outras pessoas saibam: tem algo diferente nessa vida, tem algo diferente nessa pessoa, tem algo diferente em você, sabe? Este é o propósito de você ser uma bênção, as pessoas enxergarem o brilho de Cristo, de que você verdadeiramente é uma bênção de Deus para essa terra. Por quê? Pelo simples fato de que um dia você falou: sim, eu aceito o sacrifício da cruz sobre os meus pecados. Pelo poder da graça. Porque Jesus morreu naquela cruz, era um favor imerecido. Nós não merecíamos aquilo, mas Jesus foi lá e morreu pelos nossos pecados. E nos deu acesso ao Pai novamente. O acesso que foi quebrado com o primeiro Adão. O acesso que foi quebrado com o primeiro homem nessa terra. Pela desobediência. Uma pausa para nós compreendermos melhor esta nossa visão advento do Espírito Santo em nós. Pedro na última ceia, em João 13:21, ele diz assim: tendo Jesus dito isso, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo: na verdade vos digo que um de vós há de me trair. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber com quem ele falava. Ou seja, eles ficaram perguntando: será que sou eu mesmo? Será que é você? Menos Pedro. Aí todos conhecem essa passagem. Em João 13:16 disse Simão Pedro: Senhor, para onde vais?
E Jesus lhe respondeu: para onde eu vou não podes agora seguir-me, mas depois me seguirás. E disse-lhe Pedro: por que não posso seguir-te agora? Porque te darei, pois por ti darei a minha vida. Olha o que Pedro diz: pois por ti darei a minha vida. E o que Jesus disse para ele? Tu darás a tua vida por mim, Pedro? Na verdade, te digo, que não cantará o galo enquanto não me tiveres negado 3 vezes hoje. Sabe, irmãos? E o que ele está dizendo aqui para Pedro? E Pedro não compreendeu. Pedro ficou arrasado quando tudo isso aconteceu. Ele disse para Pedro assim: como homem natural, sem me confessar, sem receber o poder do Espírito Santo, você vai me negar. Nós negamos a Deus todos os dias quando nós não estamos sintonizados, amalgamados ao Espírito Santo de Deus, fortalecidos por aquele que era a promessa, o Consolador, aquele que nos exortaria, aquele que falaria conosco, todas as vezes que o caminho que nós fôssemos tomar é errado. Você sente isso ou não sente, irmão? Ei, Deus não fala com você: não faça isso, não faça aquilo, sabe? Mas nesses dias, Jesus ainda era o homem, e ele disse: você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. Depois da crucificação e da ressurreição, a quem aparece em primeiro lugar? A Pedro. Estava Pedro, Tomé e Natanael fazendo o quê? Estavam pescando. Voltaram à vida que tinham, porque acabou, preciso morrer. E agora? Vamos voltar a pescar. Aí estavam lá pescando. E a palavra de Deus em João 21:15 diz assim: depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro, porque eles pegaram peixes, trouxeram, e foi assado um peixe lá e eles estavam comendo: Simão, filho de João, tu me amas? Olha o questionamento de Jesus: mais do que a estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe a segunda vez: Simão, filho de Jonas, me amas? E disse: Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. E a terceira vez ele pergunta: Simão, filho de Jonas, ama-me? Ama-me? E Simão entristeceu-se por ter dito a terceira vez: ama-me. E disse: Senhor, olha, presta atenção nas palavras: Senhor, tu sabes tudo. Repete comigo: tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros. Irmãos, há um jogo de palavras aí no hebraico, no original hebraico. A primeira pergunta que Jesus faz, ele fala assim: Pedro, tu me ágape? A palavra agapó, o amor de Deus. E Pedro, frustrado pela resposta que ele deu antes de ter negado Jesus 3 vezes, diz para ele: eu te filéu. Eu não tenho esse amor, esse tamanho de amor para nosso Senhor. Eu sou seu amigo. Eu te amo um amor de amigo. Eu te filéu. E aí Jesus pergunta a segunda vez: Pedro, tu me ágape? Ele responde: eu te filéu, Senhor. E a terceira vez Deus afirma para ele: tu me filéus? Então apacenta as minhas ovelhas. E aí ele responde assim: tu sabes todas as coisas, porque Jesus já havia ressuscitado. Jesus agora estava ali como Deus, manifesto como Deus. E aí Pedro reconhece que Jesus sabe do interior dele, que Jesus conhece os pensamentos dele agora. E o que Jesus faz naquele momento é curar Pedro da culpa, como Jesus faz muitas vezes conosco, quando nós fracassamos e de joelhos dobrados nós pedimos perdão ao Senhor em arrependimento pelas nossas falhas, pelos nossos pecados. Nos achegamos ao pé da cruz e dizemos: Cristo, perdoa-me, falhei, errei com o Senhor. E Deus compreende a nossa humanidade como compreendeu a humanidade de Pedro e trouxe Pedro a razão: apacenta as minhas ovelhas. Veja que Jesus não pediu para Pedro: vai pescar as ovelhas. Muda, seja transformado, Pedro. Apacenta agora as minhas ovelhas como pastor. Faz a obra que eu estou designando a você, Pedro. Porque eu sei que vai multiplicar em milhares de vezes aquilo que eu estou colocando no seu coração, aquilo que eu estou falando e aquilo que você já compreendeu caminhando comigo.
Pedro então entendeu o nível de amor que o Senhor o chamava e pôde compreender o chamado agora, com a capacitação de Deus. E em Jesus, somente em Jesus, e no poder do Espírito Santo, meus amados, temos força necessária para tomarmos a cruz, com tudo o que ela ressignifica nas nossas vidas. Podemos sim avançar e sermos uma bênção, passando por todos os processos necessários para que isso aconteça. Todos os processos que apareceram na nossa vida, a fim de alcançarmos um propósito maior, de apacentarmos ou abençoarmos nós e todas as famílias da terra, como promessa que Deus nos deixou há 430 anos antes de Cristo, em Abraão. Vejamos o chamado de Cristo para tomar a cruz, meus amados. O chamado de Cristo para tomar a cruz não tem um significado literal de morrermos crucificados. Ainda que, se necessário fosse, no poder do Espírito Santo, temos que estar preparados para isso. Porque nós vemos ainda no dia de hoje, nos países lá comunistas, pessoas que são mortas, enterradas vivas, são mortas de forma cruel. Nós temos que estar assim, na dispensação da graça, porque a promessa que Jesus nos deu não é nessa terra. A promessa que Jesus nos deu está nos céus, está lá com Deus, ao lado do Senhor, sabe? Quem achar a sua vida, perdê-la, ele diz, e quem perder a sua vida por amor a mim, achará. Mas sim, de atentarmos ao verdadeiro significado da cruz na nossa vida. A palavra de Deus em Lucas 14, 26 diz assim: se alguém quer vir após mim, e não aborrecer seu pai, a mãe, a mulher, os filhos, o irmão, a irmã, e ainda também a própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Palavra dura, irmãos. Palavra dura. Mas essa palavra não nos impulsiona simplesmente para a morte, mas nos impulsiona para a vida eterna. Vamos ver. Em Mateus 10, 36 diz assim: assim os inimigos do homem serão seus familiares. Quem ama o pai, a mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho e a filha, mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por amor a mim, achará. Quem vos recebe a mim, me recebe. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou, o próprio Deus. Olha só, irmãos, não parece então os versículos acima, esses versículos que eu citei agora, não parece, indicam a importância, eles indicam a importância que o Senhor dá à ação de tomar a cruz. E parece até um contrassenso, pois Deus nos indica no segundo grande mandamento que nós devemos amar o nosso próximo, como a nós mesmos. E agora Deus está pedindo a nossa vida e pedindo para nós abandonarmos o nosso próximo se Ele nos impedir de tomarmos a cruz. Se Ele tentar nos impedir de tomar a cruz. Está entendendo, irmão, o que está dizendo? A palavra, você vai compreender melhor. E agora nos diz, se alguém quiser nos impedir, seja ele, nossos mais próximos, devemos nos aborrecer e os abandonar. Pai, mãe, filho, irmão, irmã. Se esses forem obstáculos para avançarmos nesse tomar a cruz e seguir o Senhor, e que o mais importante, precisamos tomar essa decisão de renúncia, se necessário for, para andar após o Senhor Jesus. Para que nós possamos andar após o Senhor Jesus e testificarmos que nós temos Cristo em nossa vida. Nós precisamos renunciar a nós mesmos. Sabe, em Mateus 16, 24, ele disse isso bem claro. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E ele repete em Marcos 8, 34, e chamando a multidão, com seus discípulos, ele disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo novamente, tome a sua cruz e siga-me. Negar-se a si mesmo, irmãos, é abdicar das nossas vontades, dos nossos desejos carnais. E mais do que isso, sabe, ele fala em todos os evangelhos praticamente isso. Em Lucas 9, 23, ele diz: e dizendo a todos, se alguém quiser vir a mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Lá em João 12, 24, ele diz: na verdade vos digo, se o grão de trigo
Caído na terra, não morre, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Deus está nos chamando à morte. Mais uma vez, nos versículos acima citados agora, irmãos, o chamado real da cruz para mortificarmos a nossa velha natureza, negando a nós mesmos, mortificando na cruz do Calvário a nós mesmos. Os nossos desejos carnais e pecaminosos herdados desde de Adão. Muitos interpretam a cruz que são as circunstâncias e as dificuldades que nos cercam. Minha cruz, pastor, é meu marido. Minha cruz é minha mulher. Olha só. Minha cruz é minha sogra. Minha cruz é aquele filho rebelde. Minha cruz é perder o emprego. Uma enfermidade. Falta de recursos. Meu chefe. Meu pastor. Seu pastor não é cruz, não, né? Os outros, como no Éden. Lembra Adão quando foi depelado? O que Deus disse para ele? Assim, não, acaso comesse do fruto? Em vez de Adão assumir o erro, o que ele disse? A mulher que tu me deste, Senhor. Ele pôs a culpa em Deus e pôs a culpa na mulher. Não mandou se fazer essa mulher. Que não pensa. Doido. Barriga. Você já notou, irmãos, como nós somos ávidos em culpar os outros? Dos erros que muitas vezes nós deveríamos chamar para nós? Erro até, irmãos, em proteger o próximo. Aí pense no filho pródigo. Quem é que deveria ter protegido o filho pródigo? Indo atrás dele, buscar ele, fazer ele a razão. O filho mais velho. No entanto, o filho mais velho ficou como nós, muitas vezes ficamos indignados. Não, fez tudo errado. Fumou droga, cheirou cocaína, bebeu a vida inteira, agora vem aqui. Não é a palavra que a palavra de Deus diz? Onde abundou a desgraça, superabundou a graça. Ei, pare e pense. Não é você, não é a sua justiça própria, é o poder de Deus manifesto agora para salvar, usando você como instrumento. Se você aceita o quê? A cruz de Cristo. Sabe, irmãos, não são as circunstâncias. Associar-se à cruz, associar a cruz a estas coisas é um erro. Tomar a cruz aponta para a morte do velho homem e a velha natureza adâmica, a qual nós herdamos lá no Éden. Porque veja, você não mudou nada. Ela acusou a serpente, ele acusou Deus e acusou a mulher. E você sempre nós aqui não, outras igrejas aí, né? Que não são avivadas. Oh Deus, misericórdia. Tomar a cruz é estar disposto a mortificar o velho homem e a sua natureza, sendo tratado por processos que vão nos assemelhar ao nosso Senhor. Temos que estar dispostos a sofrer rejeição, injustiça, traição e abandono. E foi o que Jesus sofreu na cruz. Ele foi rejeitado, injustiçado, traído e abandonado. Abandonado por aqueles que ele mesmo esperava. Veja Pedro. Eu morro pelo Senhor. E o gato cantou a terceira vez e Pedro caiu na capoeira. Falou, o quê? Não estou preparado para essa coisa não. E você? Está preparado para modificar o velho Silvio, o velho Samuel, o velho João, o velho? Modificar. É duro, irmãos. Porque essa milícia acontece dentro de cada um de nós. Nós precisamos sim, irmãos, estar cientes que tais processos podem nos levar da meninice para a maturidade. Precisamos crescer para cumprir de fato o propósito pelo qual estamos sendo chamados. Vencendo nossa natureza humana, diabólica e carnal. É como o Tiago fala. A nossa sabedoria humana é diabólica e carnal. Certo, pastor? Nós queremos interpretar por nós mesmos tudo aquilo que é necessário ser revelado por Deus. E Deus está falando com você nessa manhã? Não sou eu, é a palavra de Deus.
quem está falando com você. Precisaremos nos amalgamar e buscar o Espírito Santo com muita diligência, em oração e principalmente em jejuns. Irmãos, é o tempo de nós jejuarmos, o fim está próximo. Sabe? Lembrando que o pecado inicial foi por alimento. Sim ou não? Foi por alimento. Sabe? E podemos estar sendo vencidos hoje por um brigadeiro. Irmãos, isso é muito sério. Isso é muito sério. Nós precisamos pedir unção do Espírito Santo, de Deus, para insistentemente sermos mais intensos em buscar. Porque esse buscar, esse trabalhar de Deus na nossa vida, vai nos trazer mais próximos da semelhança de Jesus Cristo, da imagem de semelhança de Cristo. E ao caminhar, você não precisa falar nada. As pessoas vão enxergar o brilho de Cristo em você. Vão enxergar a graça de Cristo sobre a sua vida. E aí sim, como você cantou, vai fechar a boca do leão. Vai botar até o leão em jejum. Posso ousar dizer que o maior adversário somos nós mesmos. Somos nós mesmos. O nosso ventre. Pois o nosso único inimigo não se impressiona com cara feia, com oração forte, mas com uma vida aos pés da cruz, mortificando e o que nos impede de sermos vencedores para sempre. Porque quando o diabo olhar para você, ele não vai chegar a você, vai! Não, ele vai ver Cristo. Como muitos testemunhos que eu já ouvi para isso aí, não. O negócio aqui é hoje. Ele é representante do lado de cima, do Todo-Poderoso. Eu vi um testemunho daquela Sandrão, né? Interessante, ela era de Candomblé, esse negócio aí. E ela morava perto de uns crentes. E esses crentes viviam convidando ela para ir para a igreja. Olha só. E ela falava assim: ei, vou para a igreja nada. Só vou para a igreja se você for na minha. E tinha uma menininha que largava no pé dela. Então eu vou na tua igreja, a menininha falou. Aí foi falar com o pai, vai falar com seu pai. Foi falar com o pai perguntou para o pai de ir. Aí chegou lá no centro, ia descer o capiroto lá. E ele começava a bater os tambores, fazer isso, fazer aquilo. A menina sentadinha, com a biquinha na mão. Né? E aí o Masterchef lá chegou e falou assim: alguma coisa está estranha aqui hoje. Porque o bicho não quer descer, não. Tem alguém que está atrapalhando aí. Quem é essa menina? Quem é essa menina? Aí a Sandra falou: eu é que trouxe. Tira essa menina daqui, porque não vai acontecer nada aqui se essa menina continuar aqui. O que é que o inimigo via? A glória do Todo-Poderoso. E não depende de idade, não depende de faculdade teológica, não depende de nada, depende de um coração contrito e quebrantado na presença de Deus. Depende de você tomar posse daquilo que Jesus já fez na cruz por você. Sabe, irmãos? Aos pés da cruz, mortificando o que impede de sermos vencedores para sempre. 1 Coríntios 6:2 diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto um como o outro. Porém, o corpo não é para impurezas, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Nós somos templo do Espírito Santo. Nós carregamos a glória do Senhor e precisamos primar pelo nosso corpo. Portanto, temos o chamado de mortificar, a exemplo da cruz, a nossa carne, que milita contra o nosso espírito. Diz lá em Efésios: a carne milita contra o espírito, e ambos opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Não façais o que quereis, se refere a você convertidos. Porque o que é convertido agora quer fazer as coisas para Deus, quer estar aliançado e amalgamado com Deus. E o que impede você? Essa milícia que ocorre dentro de cada um de nós. Nossa carne nos puxa para um lado, aos desejos da carne, ao
a geração adâmica. E o nosso espírito nos direciona sempre para Deus. Seu espírito pode ser como uma criança, irmãos. Mas ele vai crescer. Ele vai tomar corpo. Quando você dobrar o seu joelho no chão. Quando você buscar mais intensamente o Senhor Jesus. Sabe? Para que nós possamos desta forma triunfar sobre principados e potestades, que é o nosso único inimigo, sobre as trevas, para que possamos avançar no propósito de sermos chamados, tendo que renovar nosso entendimento para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sabe? Em toda a nossa existência, começando em nossa família, no nosso lar, e avançando ao chamado de ser abençoador em testemunho vivo a todas as famílias da terra, conforme o chamado de Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em ti, Abraão, e Abraão gerou um filho só, mas lá, há 400 e poucos anos atrás, Deus já estava dizendo, vai vir um redentor, e ele será aquele que vai te dar a geração como uma multidão, com as areias do mar, com as estrelas do céu. É o Cristo ressurreto. Quantas pessoas já se converteram? Quantas pessoas já partiram em Cristo Jesus? Gálatas 2, 19 diz assim, porque pela lei estou morto, para a lei, para viver, para Deus. Já estou crucificado com Cristo, e não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na fé, no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo, por mim, por você, por todos aqueles que o confessam como Senhor e Salvador de suas vidas. Foi isso que Cristo fez na cruz. E Ele quer se multiplicar em milhares de vezes. Em Gálatas 3, 13 diz assim, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Diga amém. Amém. Por Jesus Cristo. Para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Pela fé possamos receber a promessa do Espírito. Crendo naquilo que não vemos, mas cremos. Nós compreendemos que é possível Deus transformar-nos dia a dia a imagem do seu Filho. Vai ter processos em sua vida que vai ter que passar por quebrantamento. Ei, pastor, não, que é isso? No mundo tereis aflição, não tem uma honra, vai vencer o mundo. Há processos que você vai passar por quebrantamentos para que você possa ser aperfeiçoado. Não para que você possa ser quebrado inutilmente, para que você possa ser lapidado como uma pedra preciosa. Isso é tomar a cruz e permitir que Deus te desintoxique da sua meninice. Entenda, porque para a próxima fase cumprir o propósito de Deus, pelo qual você e eu fomos chamados e eleitos por Deus em Jesus, você não pode gerar cheirando leitinho, cheirando mamadeira. Você não pode chegar nessa fase cheirando mamadeira, tomando só leitinho. Lembra do leite? Mamar. Todo domingo a vez só quer mamar. E quem vai ver aqui? Não, recebe uma bênção do Senhor. Para quê? Se você recebe bênção de Deus, a caixa d'água, e retém ela, é como uma caixa d'água, irmãos. Vai apodrecer aquelas águas dentro de você e não presta para mais nada. Mas enquanto está aberta a torneira e você está derramando bênçãos sobre outros, você começa o quê? A sair da meninice para a próxima fase, cumprir o propósito pelo qual você foi chamado e eleito por Deus em Jesus. Você só pode fazer isso comendo um alimento sólido. Eu falo de alimento espiritual. Se nós queremos desfrutar da alegria de multiplicarmos bênçãos em Deus, nós precisamos passar por processo de Deus, pelos processos de Deus, que nos amadurecerão e nos quebrantarão em áreas da nossa vida que nós nem imaginamos, amados. Você está vindo aqui para tomar leitinho, e isso é real, é natural. Os novos convertidos que se batizaram, porque semana passada. O Jonas, olha tua mão na mamadeira nele agora. Coloca a mamadeira na sua mão, guarda. Fala as verdades para ele, fala das coisas dele, conta os seus testemunhos. Senta aqui e fala, vem cá, Jonas, eu quero contar um testemunho para você do que aconteceu na minha vida. Vence o diabo
diz isso. Os nossos testemunhos vencem o diabo. Faz com que barreiras que ainda prendem o Jonas ao passado dele sejam transformadas na vida dele, renovando o entendimento dele acerca das coisas de Deus. Compreenda isso. Há um processo em que você vai crescendo espiritualmente. Mas tem gente com 50 anos dentro da igreja. Eu fiz 40 anos de convertido, irmãos. Em 10 de 6 de 1984, entreguei meu coração para Jesus. De uma forma extraordinária, irmãos. Entrei na igreja, o coral cantando, na primeira igreja batista de Santo André, o coral cantando, desafiado por um amigo meu que chegou e falou assim: você não tem coragem de ir na minha igreja? Não vai não. E tem mais. O dia que você decidir ir na minha igreja, o diabo vai te impedir de tudo quanto é jeito. Eu tinha um Fusca 68 naquela época. Saí de casa com o Fusquinha, saindo de casa com o Fusquinha, apareceu um amigo. Vim te visitar. Falei, você pisou na bola, velho. Eu já logo lembrei, o diabo vai vir te pedir, vai mandar visita, vai mandar o carro. Vai... Falei, você pisou na bola, cara. Não posso hoje não. Hoje eu tenho um compromisso. Prometi para um amigo meu que eu ia visitar a igreja dele. Deixa eu semana que vem, tá bom, deixa eu semana que vem. Dei partiu no Fusquinha e saí. Quando chegou ali perto da COFAP, ali daquela região da COFAP, o Fusquinha que nunca quebrou. Parou. Eu nem entendia nada do diabo. Fala, Satanás, você está querendo parar aqui? Como é que você vai agora ver? Você vai ver. Filho de mecânico, filho de fluminense, fui lá, me sopei uma coisa que eu já entendi o que estava acontecendo. O diafragma da bombinha de gasolina colou em cima e parou no meio da gasolina. Aí botei em cima da bombinha, esfriou, dei uma parte de areia no carro. A linha toda contente, já tinha sido publicado 1 milhão de vezes. Já estava toda contentinha. Que legal. E já estava praticamente convertida. Agora eu, tranqueira. Voltei lá, pegou o carro de novo e foi embora. Chegou na igreja, lá na igreja, lá tem ali, sempre. Não tinha um lugar para estacionar. Não tinha um lugar para estacionar. Eu rodei tudo aquele quarteirão lá. Aí falei, vou te deixar lá em frente da igreja e Satanás não vai me pedir não. Eu vou entrar na igreja aí. É diabo que nada. Estacionei, parei com a menina que desceu um diabo naquela época, né? Eu fui do outro lado de lá e deixei o Fusquinha lá. Falei, fica aí. Bora, vim a pé. Eu vim a pé, já tinha começado o culto, o coral cantava. Castelo forte é o nosso Deus. Aqueles cânticos da harpa cristã. Quando eu pisei dentro daquela igreja, algo tomou a minha vida, meus irmãos. Algo tomou a minha vida. O Senhor me tomou naquele momento. Eu falo e fico emocionado porque eu lembro, irmãos, como foi. As pessoas vinham a mim e diziam assim: senta. Eu falo, não, quero ficar aqui em pé mesmo. Não, senta ali, tem um lugarzinho especial. Não, mas está tão bom aqui. Porque o coral cantava e tocou a minha alma de uma forma tão profunda, amados. Eu sei que o pastor Edson, pastor Edson Queiroz, o Edson Queiroz começou a pregar. Mas eu falei assim, eu acho que esse cara tem uma conversa com o meu amigo lá. Ele está falando tudo da minha vida. Está falando tudo que eu sou, a tranqueira que eu sou. E esse homem terminou de pregar, fez o apelo, ele fez o apelo. Eu falei, eu não posso deixar de... E eu aceitei Jesus no dia 10/6 de 1984. Confessando ele como Senhor e Salvador da minha vida. O dia que você se converteu, ninguém se torna um discípulo de Cristo sem passar pela cruz. A cruz é um processo que nos livra do nosso eu, que nos coloca na dispensação da graça de Jesus e na dependência total do Espírito Santo. Você já foi suficientemente quebrantado, mas não tem uma área em sua vida que Deus até quer quebrar. Elas são antes de refazer o processo, e porém é o ventre da maturidade. Quando Deus começa a tratar com a nossa vida, não pergunte por quê, pergunte para quê. Eis-me aqui, Jesus. Eu quero enfrentar essa cruz, até que o Senhor aperfeiçoe em mim áreas da minha vida que eu ainda não compreendo.
A palavra de Deus nos exorta o quê? Por tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus, hein? Pastor, mas eu estou com câncer, eu vou dar graças a Deus. Você vai dar graças a Deus não pelo câncer, mas porque Ele é Deus, Ele está contigo nesse processo. Amém, aleluia. Até que você cumpra o propósito. Nem que esse propósito seja você testemunhar desta enfermidade para aqueles que vieram te visitar. Eu lembro que o pastor foi visitar uma irmãzinha que estava muito doente, internada no hospital. Ele chegou lá e falou assim: eu fui lá levar uma palavra para a irmã. Eu saí de lá radiante, porque a irmã é que entregou uma palavra para mim, à beira da morte. Sabe? Ainda que você ande pelo vale das sombras da morte, não tema mal algum. Pois a vara e o cajado do Senhor está contigo, na sua mão, na sua boca, na sua mente, no seu interior. E toda vez que o inimigo ou alguém armar uma cova para você, peça para ele que te jogue logo. Olha, por quê? Para ele pode ser o seu fim, o seu velório, a sua cruz. Mas para Deus, para Deus é o início de uma semeadura que vai dar muitos e muitos frutos. Eles estarão te plantando, sem saber que isso para te tornar filho à imagem e semelhança de Cristo, imitador do seu Redentor e do seu Senhor, que está tornando em sua existência nessa terra. 1 Coríntios 13:11 diz assim: quando eu era menino, pensava como menino, escolhia como menino, sentia como menino, escolhia como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Precisamos crescer, irmãos, precisamos evoluir, precisamos avançar a coisas mais profundas, a águas mais profundas. Eu não posso responder por você, nem posso responder por mim mesmo. Eu não julgo que tenha alcançado essa profundidade em Deus, sabe? Mas eu desejo de todo o meu coração ouvir Deus de uma forma mais intensa, mais poderosa, para fazer diferença na minha, na sua, na vida daqueles que estão lá fora se perdendo. Olha, e não é algo que nós mantemos em segredo. Na verdade, nós tornamos essa decisão pública. Nós começamos a viver de tal forma que todo mundo saiba que nós nos expusemos a morrer para nós mesmos. O que significa morrer para nós mesmos? Nós sabemos que nós estávamos fadados à morte, literalmente. Na verdade, nós precisamos deixar a própria Bíblia explicar a Bíblia. E os evangelhos citados acima, eles aparecem conforme Marcos 8,34. Então, ele chamou a multidão de novo. Jesus, vendo a multidão, preocupou-se em instruí-los e chamou a multidão e os discípulos, dizendo: está chamando para que todos se aproximem de Cristo. E disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga. Aqui Jesus usa a expressão negue-se a si mesmo. Nós não vemos de outra forma antes no Evangelho. E Jesus falou para quem? Para multidão. Então, o Evangelho está aberto para todos. Nós devemos levar essas boas novas do reino, incitando as pessoas a procurar e a buscar isso. O problema do Evangelho que nós pegamos hoje em algumas igrejas, vem para Jesus Cristo, vai tratar no caso. Isso é um Silvio Santos, Paulo, da felicidade que faz isso aí. Jesus conhece o seu coração. Jesus sabe que se der alguma coisa, às vezes, para você, você o abandona. Quantas pessoas se converteram em situações como essa? O casamento estava destruído. Jesus restaurou o casamento. Quando Jesus restaurou o casamento, a vida do cara começou a ficar mais tranquila. Eu tive um pastor que ele falava assim para mim: quando a coisa está muito boa, muito quietinha, canta a porta do quarto, dobra o joelho no chão e começa a chorar na presença de Deus. Porque o crente está em batalha contigo, não contra o próximo, mas contra principados e potestades que querem tirar você daquilo que incomoda ele. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, só permitindo vivenciar o verdadeiro amor de Deus, experimentaremos a graça sem crescermos a perfeita varonilidade de Cristo e obedecermos a proposta de Cristo em tomar a cruz para negar nós mesmos. A nossa existência adâmica mortificada
nossa vida terrena, nossa carne, nossos desejos pecaminosos e tornarmos posse da nossa vida em Cristo, em amor. Não só a Deus, mas principalmente a Ele e ao próximo, como deixando Deus agir para cumprir o propósito de ser uma bênção, a imagem de Cristo a todas as famílias da terra. Quem é uma bênção aqui? Levanta a mão. Amém. Não tenha dúvida, você é uma bênção. Se Cristo habita em você, se você já confessou como Senhor e Salvador na sua vida, você é uma bênção. Você tem algo em você que pode mudar a vida. Para encerrar, irmãos. Romanos 13, 8. A ninguém tem mais coisa alguma, a não ser o amor com que vos amis uns aos outros. Porque o que ama aos outros cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, tudo nessa palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Sabe, meus amados, nós crescemos quando nós compreendemos tudo aquilo que Deus fez por nós naquela cruz. E quando nós ansiamos por conhecer esse Deus, não de ouvir falar, mas de doer estar. Então é necessário que você, por isso que Deus fala, tranca a porta do seu quarto, dobra o seu joelho no chão. Porque Deus vê. Deus não ouve, irmão. Deus vê a sua atitude e pode derramar bênçãos infinitas sobre a sua vida. Amém? Para encerrar, para que nós não fiquemos presos. Porque o inimigo quer nos prender. O inimigo arma as armadilhas, as arapucas, para nos prender. E o gatilho da arapuca do inimigo, às vezes, é a própria palavra de Deus. Porque quando nós oramos o Pai Nosso, Deus disse o quê? Perdoa-os, assim eu vos tenho perdoado. O perdão é uma chave, irmãos, que pode virar a nossa vida. Sabe? Porque todas as vezes que perdoamos alguém, estamos liberando a nós mesmos. E o seu irmão, quando você perdoa, você libera a si mesmo. A culpa, a justiça própria, não te traz a cura, mas o perdão cura todas as feridas da alma e te concede paz. Deus não pode te levar ao próximo nível de maturidade e crescimento enquanto não perdoamos as pessoas à nossa volta. Por quê? Se guardamos ressentimento, não estaremos prontos para uma evolução em Deus, para a maturidade em Deus. Quem se ressente não cresce. Nós não vamos crescer quando perdoamos o nosso próximo. A exemplo de Jesus na cruz, que disse o quê? Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Sabe, Deus só pode nos perdoar quando perdoamos o próximo, que nos ofendeu, que nos prejudicou, rejeitou, injustiçou, traiu, abandonou. Pois a palavra perdão não fala de ganho, ela fala de perda. Não é no diminutivo, é perdão. É um grande perdão. É perdão em todas as áreas. É perdão para quem não merece. Porque aí você está praticando aquilo que Jesus praticou com você. Graça e misericórdia. Compreenda isso. Por isso que Deus diz, você está capacitado e ferramentado para perdoar os seus inimigos, para amar os seus inimigos. Pastor, para amar os seus inimigos. A palavra perdão não fala de ganho. Fala do quê? De perda. E não no diminutivo, no aumentativo. Então, para desfrutar do perdão, precisamos perdoar pessoas praticando misericórdia e graça de Deus, no poder e na unção do Espírito Santo. Aleluia. Fique em pé. Deus falou com você? Pediu para acabar, o outro falou, criança também, eu não canto essas crianças daqui, viu, pastor? Isso é um negócio. Que sinceridade, né? Glória a Deus, aleluia.
Põe a mão no seu coração. Pai, com a mão no nosso coração, que representa o íntimo de cada um de nós, Pai. Nós chegamos à tua presença, Pai, para pedir que a cruz que o Senhor nos pede a tomar, Senhor, possa modificar o nosso eu, as nossas vontades ilegítimas, os nossos desejos carnais e pecaminosos que nós temos, os nossos pensamentos piores, nossos pecados que nós ainda nem compreendemos porque eles ainda se manifestam em nossa vida, Pai. Apaga, Senhor Jesus, as nossas transgressões, perdoa os nossos pecados, porque estamos dispostos a perdoar aqueles que nos ofenderam. Faz de nós instrumentos, Pai amado, da expansão do teu reino, da tua glória, um testemunho de vida, Pai. Que o brilho da sua glória desça sobre esta igreja, sobre o pastor Samuel, sobre os pastores dessa igreja, sobre o pastor Adão. E que esta unção desça através deles, Pai, para esses filhos que eles estão cuidando. E que essa casa seja chamada casa de oração, casa de jejum, casa de buscar a presença de Deus. Eles não serão vencidos pelo brigadeiro, mas eles serão exaltados, Pai amado, por buscar a presença do Senhor de todo o coração, dizendo que os amam, Senhor Jesus, de todo o coração, de toda a alma, de todo o pensamento, de toda a força e de todo o entendimento. Em nome do Senhor Jesus, eu abençoo esta casa e tudo que ela representa, para a glória de Deus Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Para Jesus nessas palavras. Você foi edificado? Amém? Cadê o ministério de louvor? Nós vamos cantar, então. Quando a gente está edificado, a gente canta, né? A Bíblia diz assim que a gente deve chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram, né? Então, se você está feliz porque a palavra de Deus entrou no seu coração, então você tem que cantar. Tem que cantar. Se você precisa aí, como já foi ministrado aqui, ser quebrantado, sabe? Essa coisa de negar a si mesmo. Sabe o que é negar a si mesmo? É deixar aquilo que é tão importante para você. Preste atenção aí. O pastor Silvio falou várias vezes aqui do brigadeiro, né? E o brigadeiro é importante na nossa vida. Não é? Hein? Não é? Né, Wanda? É, não é? E aí quando a gente ouve os testemunhos, né, Natália? Pastor, jejuamos 3 dias. Ih, que vergonha. Estou jejuando menos que eles. Né? Aí a gente começa a ver assim, nossa, como a palavra de Deus está fazendo efeito na vida das pessoas. Eu não sei quais os propósitos que você está usando para deixar de comer brigadeiro. Acho que é difícil para a Natália jejuar, né, Natália? Fazendo aqueles doces, aqueles bolos. A Vanessa também? Né? E ali jejuando e vendo aqueles doces ali, falando, Senhor, meu Deus. Aí começa a cantar, Senhor, meu Deus, quando eu maravilhado. Né? Começa a cantar. Precisamos vencer o brigadeiro. Não o brigadeiro vencer a gente, pastor Silvio. Não é? Não é só brigadeiro. Tem refletido sobre essas questões. Porque o conforto nos afasta de Deus. Nos afasta, e a gente precisa estar atentos a essa questão, para que a presença, ela seja sempre mais importante do que qualquer outra coisa. O desejo pela busca de Deus não pode ser inferior a qualquer outra coisa que este mundo possa nos oferecer. Paulo mesmo ele fala sobre isso. Que coisa mais inútil se a nossa vida se resume a isso. Se a nossa vida se resume a uma cerveja e eu não vivo sem ela. Que coisa inútil. Que vida inútil. Se a minha vida se resume a viagens, a conforto, que vida inútil. Não vai levar a gente a nada. A nada. Podemos fazer. Não a cerveja, tá?
Podemos nos desfrutar daquilo que Deus nos deu. Só que a gente precisa ter a noção sempre clara: aqui não é o paraíso. E neste mundo nós teremos aflições. Tem de bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Ele venceu o mundo. Então pega a sua cruz. A sua cruz vai ser o jejum. A sua cruz vai ser a oração. A sua cruz, eu estava lá no final essa semana, no finalzinho de semana, ali de quarta, a gente esteve aqui na casa de oração na quarta, voltamos para a chácara, que a gente está lá trabalhando, pastor Silvio. Não estou desfrutando, estou trabalhando, né? E aí, hoje já estamos aqui no culto de novo. Mas, a gente olhando a vida de pessoas que a gente tem conhecido ali, inclusive, fico pensando, coitado do pastor dessas pessoas, que há quanto tempo eles não vão para a igreja? Porque o conforto. Mas não pode, não, isso não. Não podemos nos deixar levar por coisas que este mundo pode oferecer e achar que elas são maiores do que Deus. Se Ele perguntar para você hoje: tu me amas? Só que Ele está perguntando para você na linguagem dele: tu me amas? Ele vai usar a intensidade dele. Não vai usar o filéu, pastor Silvio. Ele sempre vai usar o agapô. Ele fala: você me ama incondicionalmente, acima de todas as coisas. Você ama a mim com todas as suas forças. Você ama a mim com todo o seu entendimento. Ou o seu projeto de vida humano, material, tem sido mais importante. Você tem focado nisso de tal forma que parece que Deus, não sei se tem um espaçozinho ali no seu coração. Feche os seus olhos. Nós vamos cantar. Vamos alegrar cantando. Mas eu quero que você reflita sobre a sua vida. Porque se você precisa ser quebrantado, antes do quebrantamento é preciso arrependimento. O quebrantamento produz alegria, porque a Bíblia diz: a tristeza, segundo o Senhor, produz alegria. Depois ela vai produzir alegria. Talvez no primeiro momento pareça uma coisa assim, que você fala: Deus, por que, Senhor? E aí, como o pastor Silvio disse aqui, não é porque, é para quê? Graças eu te dou, Senhor, por estar passando por isso. Cada experiência, cada experimento, eu estou sendo forjado, eu estou sendo aperfeiçoado. Eu tenho que entender que o meu sentido de vida não tem nada a ver com aquilo que eu penso por minha carne, através da minha carne, mas eu nego a mim mesmo. Eu nego o meu eu. Eu nego o meu eu. Negar o seu eu, negar a vontade da sua carne e andar no Espírito e depender do Espírito. Porque se o Espírito não estiver com você, se ele não estiver falando ao seu coração, quando o galo cantar, você vai se perceber traindo o Senhor. Vai se perceber traindo o Senhor. Mas se você estiver no Espírito, e você já tem o Espírito, mas se você estiver andando no Espírito, este mundo não vai te atrair com as coisas que tem para atrair, porque o Senhor será sempre acima de tudo e acima de todos. Você vai sempre ter esse princípio: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando você ver as demais coisas, e mesmo elas abundando na sua vida, você não vai olhar para elas como sendo elas mais importantes. Você fala assim: Deus é sempre tudo na minha vida. Eu não vou me deixar iludir com coisas deste mundo. Aqui a ferrugem corrói, a traça ela come. Eu vou acumular tesouros lá no céu. Cada jejum que eu estou fazendo é um tesouro que está indo lá para o meu depósito no céu. Cada joelho dobrado, cada oração no Espírito, cada vinda na igreja, cada dia com comunhão nas casas de oração, é tesouro lá no céu que eu estou acumulando. As demais coisas, sim, Deus está usando e vai usar elas para que o mundo veja a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem a Deus. Mas isso é apenas para este propósito e não para outro. É para que Deus seja louvado, seja exaltado em todo tempo e em todo momento. Aleluia. Vamos cantar? Vamos? Vai ainda cantando, enquanto cantando,
refletindo no seu coração: eu quero negar a mim mesmo, Senhor. Eu quero tomar a minha cruz. Eu quero ser representante da sua família. Eu tenho um Pai que está nos céus. E as pessoas têm que me ver como filho. Têm que me ver como filho. E glorificar o meu Pai que está nos céus. Bora lá. Que a bênção do Senhor esteja sobre você. Não para o seu deleite, ainda que você vá desfrutar, mas para que você possa abençoar outros. Abençoar outros. Seja ousado como o amigo do pastor Silvio foi. Falou que algo domina a sua vida, impede que você vá para os braços do Senhor. Olha o desafio. Ele falou assim: não, estou mostrando para ele que não é o diabo, mas o descobriu que era o diabo, sim. Querendo impedir o que Deus poderia fazer na sua vida, pastor Silvio. Deus te fez para ser a bênção, para abençoar, mas o diabo não queria que isso fosse descoberto. Você já descobriu que você é bênção. Então vai abençoar aqueles que estão perdidos. Diga: eu quero ser uma bênção. O Senhor te abençoe, Uma bênção. me faça brilhar. Ser tu uma bênção. Bom será. Abençoe seu filho. Você está com o seu filho, hoje é o culto da família, né? Então, abençoe seu filho e põe as mãos sobre ele. Fale isso para ele. Abençoe Miguel, Jonas, abençoe Miguel, está na barriga, você já pode abençoar. Padre, eu te abençoo em nome de Jesus. Seja tu uma bênção. Seja uma bênção, Henrique. Deus te abençoe em nome de Jesus. Os teus filhos, que a bênção se derrame até mil gerações da família, e teus filhos e os filhos dos teus filhos, que a bênção se derrame até mil gerações da família, e teus filhos e os filhos dos teus filhos, sua presença te acompanhe por graças, por dias de suas mãos. Abençoe, 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 de dia e de noite, com entrada e saída, e meu riso, e meu choro, é contigo, 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 é contigo. É contigo, é contigo. Amém. Amém. Assim
e Luana sejam abençoados em nome de Jesus. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Que vocês sejam prósperos, que vocês sejam benditos de Deus Pai. Que as suas famílias, elas conheçam a Deus, e vocês possam dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos dizer todos, vamos dizer com bastante ousadia, com bastante ousadia. Pensa aí naquela pessoa da sua casa, da sua família, próxima a você, que ainda não serve a Deus, e você vai dizer isso de uma forma profética. Vamos? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você pode dizer o nome da pessoa? Eu. E fala o nome da pessoa. Diga o nome dela. Serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor. Agora você vai orar por essa pessoa. Levante as suas mãos assim. Você já tem o nome dela aí, não tem? Então agora ore por ela. Fala: Pai, em nome de Jesus, eu oro por esta pessoa. Fale o nome dela. Eu a apresento diante de Ti. Eu a apresento perante o Senhor. Eu oro por ela, eu intercedo por ela, eu clamo por ela, para que ela seja liberta de toda maldição, de todo engano das trevas. Ela seja liberta. Pai, perdoa-lhes, diga isso, perdoa-lhes os seus pecados. Lance os pecados delas no mar de esquecimento. Faça, Senhor, as escamas que estão nos olhos dela caírem, para que ela enxergue e veja que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus, para que ela possa enxergar e ver essa salvação, essa tão grandiosa salvação, e dizer: hoje chegou salvação na minha casa. Pai, oramos por essas pessoas, clamamos por essas pessoas, para que elas sejam salvas e libertas para a glória do Teu nome. Aleluias, glória a Deus. Tem alguém aqui que ainda não confessa Jesus como seu único e suficiente Salvador, que ainda não teve esse encontro, falou: eu não encontrei ainda o Senhor, eu não decidi ainda. Tem alguém aqui entre nós que quer entregar os seus caminhos ao Senhor, e a partir de então segui-lo? Tem alguém aqui? Levante as suas mãos. Fundo musical de salvação. Tem alguém que ainda não sei, talvez o termo para você não seja crente ainda? Você não é crente ainda? Crê não? Você crê que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida? Você crê? Todos creem aqui? Porque Jesus disse assim: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. Quem é que quer fugir da condenação eterna? Tem alguém aqui que está condenado porque se ainda não confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador, continua no estado de condenação, destituído fora da presença de Deus, não tem comunhão com Deus, não pode ter. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem quer essa vida eterna hoje aqui? Tem alguém aqui nessa condição que deseja a vida eterna porque ainda não a alcançou? Ali um rapazinho, essa criança está aceitando Jesus? É isso? Glória a Deus. Vem cá, vem aqui que a gente vai orar com você. Vem cá, Natália, traz ele aqui. Jesus disse assim: deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Talvez uma criança seja para nós um exemplo.
né? Nós, os adultos, sejam um exemplo de, olha só o exemplo dela, siga esse exemplo. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Todo mundo crente aqui? Todo mundo salvo já? Glória a Deus, aleluia. E por outro lado, vamos dizer assim, você precisa falar de Jesus. Você precisa falar de Jesus. É urgente. E fazer como aquele amigo do pastor Silvio fez. Desafiou ele. E ele foi naquele dia, na igreja, lá em Santo André. O diabo tentou lançar laços e embaraços, mas não vai. Mas alguém pregou, alguém falou e alguém desafiou, e ele foi. E a presença de Deus tocou o coração do pastor Silvio. Quantas vidas já foram abençoadas por meio do pastor Silvio? A Dani se converteu um dia numa pregação do pastor Silvio. Quantas outras vidas? Mas se aquele amigo não tivesse desafiado ele, né? Se aquele amigo tivesse assim tido aquelas preocupações que nós às vezes temos, mas ele não vai deixar a cervejinha dele, né, pastor Silvio? Né? O amigo deve ter ido lá para falar, vamos lá tomar umas, né? Vamos tomar fazer um churrasquinho, né? Aquela coisa do, né? Beber socialmente, não estou falando, né? Aquela coisa do informal, mas isso tudo pode ser feito ali com os amigos, se alegrar. Mas tem coisas que afastam as pessoas de Deus e que a maioria não consegue se desvencilhar disso, porque vai, vamos dizer assim, eu vou ter que abrir mão disso, que é tão importante para mim. E Jesus falou, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, porque é melhor você entrar na vida eterna do que você ficar na perdição eterna com tudo que esse mundo pode oferecer. Glória a Deus, aleluia. Nós vamos orar. Essas duas crianças estão aqui, né, Natália? Natália vai orar por eles. Glória a Deus, aleluia. Deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Nós vamos declarar ainda antes de encerrar esse culto, e dessa forma a gente encerra. O inimigo não vai conseguir impedir. Ele pode lançar laços, embaraços de novo, mas ele não vai. Ele não vai. Declare isso. Declare isso. Você vai alcançar aqueles que estão perdidos. Você vai atrás dessas pessoas.
E você vai ministrar o poder de Deus na vida delas. Amém? Amém? Glória a Deus. Então vamos cantar isso. E cantando assim a gente está também profetizando, dizendo: Ele não vai impedir de acontecer o que Deus quer que aconteça. Eu serei pai de multidões. Eu alcançarei os perdidos. Eu salvarei essas pessoas. O meu testemunho, a minha vida, o que eu tenho para dizer, vai tocar o coração dessas pessoas. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar. Não deixa ele te envergonhar. Mas não vai, porque
pessoa que está ao seu lado. E você vai dizer para ela: você é mais que vencedor. Diga isso. Diga, Maiara. Diga. Fale, você é mais que vencedor. Você é mais que vencedor. Porque o diabo tenta roubar isso de você, para que você acredite em mentiras. Mas saia daqui hoje com a convicção de que o Senhor está contigo. E se Ele está com você, você vai vencer todas as batalhas. Todas as batalhas, elas não deixarão de existir. Você vencerá todas, e mais, e mais. Você vai alcançar aqueles que estão perdidos com o teu testemunho. Você vai dizer para elas: olha onde eu estava e olha onde Ele me colocou. Olha onde eu vivi, olha onde eu estou. E eles vão perguntar: mas o que é isso? Você fala: é Deus em mim, a esperança da vida eterna. É Cristo em nós, a esperança da vida eterna. Não se envergonhe do Evangelho. Não se envergonhe do Evangelho. Porque ele é poder de Deus. É poder de Deus. É poder de Deus. Seja ousado. Vamos ser ousados nesse tempo. Vamos ser ousados, pastor Silvio. Desafie os seus amigos. Como o pastor Silvio foi desafiado, desafie os seus amigos. Só que você não vai desafiar eles apenas com palavras. Você vai jejuar e vai orar por eles. E depois que vocês estiverem falar: agora eu estou tinindo no Espírito, e você vai e desafia os seus amigos. E um dia ele vai te agradecer. Certo, pastor Silvio? Um dia ele vai te agradecer e vai dizer assim: obrigado por ter insistido comigo. Obrigado. Obrigado. Glória a Deus. Aleluias. Que o Senhor te abençoe e te guarde.